Quantas vezes você já se pegou pensando na frente do computador como conseguir um bom resultado usando inteligência artificial e até pensou, bom, é isso mesmo, no fim o resultado é sempre esse, muito genérico, nunca chega no que eu quero. Nesse vídeo eu vou te mostrar não só o porquê, mas também como dominar a engenharia de prompt e como isso pode transformar a sua produtividade e a rotina do seu negócio. Vem comigo, bora lá. Bom, eu sou o Natan e nesse canal a gente fala sobre inteligência artificial e automação voltada para a produção de renda e eu quero te falar justamente sobre isso, porque é fundamental aprender sobre prompts. O que são os prompts? Deixa eu te ensinar e te dar um pouquinho de contexto sobre isso aqui. Vamos lá? Então vamos lá. Antes de tudo, eu quero te dizer o seguinte: no final desse vídeo eu vou te dar um presente. Então fica comigo até o final que eu vou te presentear com uma coisa que com certeza você vai gostar relacionado a esse assunto. Beleza? Então bora lá. O que são os prompts afinal? Bom, os prompts são algum código? São algum segredo? Não. A resposta é simples. Não são, tá? Bom, os prompts são basicamente a forma como você se comunica com a IA. Então imagina que ele é um comando, uma instrução que você dá para a inteligência artificial. E ela pode ser uma instrução simples, como por exemplo, crie uma frase engraçada, crie um poema. Isso é um prompt, é uma instrução. Porém, não é sobre é, pedir algo, mas é como você pede algo, certo? Lembre-se que a IA, ela é um monte de código, um modelo de IA, ele é um código. Então, você não usa código para se comunicar com ele, certo? Certo. Mas é muito importante que você tenha um mínimo de lógica na sua comunicação para que esse modelo do código, que funciona através de lógica, interprete melhor e possa te dar uma resposta melhor. Então, por isso é tão importante você entender o que são prompts e, basicamente, o que eles são. Eles são a forma como você comunica com a inteligência artificial. E eu quero compartilhar nesse vídeo duas técnicas super simples que você pode começar a aplicar ainda hoje e que vão transformar os resultados que você tem usando inteligência artificial. Beleza? Vamos lá? Então vamos lá. Bom, a primeira técnica que eu quero trazer aqui é a cadeia de pensamento, ou Chain of Thought, né, que em inglês, ou COT, tá? O que é a técnica da cadeia de pensamento? Imagina que você tem um modelo, você quer fazer algo, né? Então imagina que você quer criar algo. Então, primeiro, você tem que pedir como ele vai se comportar. Então, aqui eu trouxe um exemplo do que é a cadeia de pensamento. Olha só, eu quero criar uma estratégia de marketing para minha empresa, para um produto. Então, em vez de eu falar qual que é a melhor estratégia de marketing para o meu produto, eu vou falar assim: ó, liste os principais tipos de público, depois descreva as estratégias que mais funcionam para cada um e explique como essas estratégias podem ser ajustadas para os diferentes mercados. Beleza? O que eu estou fazendo aqui? O que é a cadeia de pensamento? É simples. Cada cor dessas aqui é uma ação, ou seja, é uma cadeia. Primeiro um, depois o outro, depois o outro. É uma forma de pensar. Por que isso é tão interessante e extrai um resultado tão melhor da inteligência artificial? É simples, porque essa é a forma como a gente faz. Se você fosse criar essa estratégia de marketing, você iria entender para quem você vai anunciar, qual é o público, aí você ia encontrar as melhores estratégias para cada público. Então você iria se comportar dessa forma. Porém, na hora de comunicar, a gente acha que a IA vai ser mágica, mas não, tá? Ela faz muita coisa, sim, é muito poderosa, sim, se a gente souber como utilizar, beleza? Então, esse é um bom exemplo de cadeia de pensamento. Calma lá, que eu vou mostrar na prática isso aqui funcionando, tá? O próximo exemplo e a próxima técnica que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo, que eu quero que vocês entendam, é a técnica de especificação e de exemplo, né? Então, basicamente, como o próprio nome diz, essa técnica consiste em dar instruções específicas sobre o seu produto, sobre o seu objetivo, tá? Para IA,
e exemplos. Então, como são exemplos? Vamos ao nosso exemplo aqui. Em vez de eu pedir para ela, como é nesse formato aqui em cima, então escreva um texto para vender esse produto, eu vou nesse daqui de baixo. Escreva um texto de vendas, então eu estou falando que é um texto de vendas para um público jovem, usando uma linguagem descontraída e mencionando um desconto especial de 20%. Olha só que interessante, né? Quanto mais contexto ela tiver, melhor. Então, olha só, quanto contexto eu estou dando aqui para que a inteligência artificial possa executar algo muito melhor para esse público, né? Isso aqui é muito interessante porque em inglês essa técnica se chama specificity is key, ou seja, a chave é a especificação. Basicamente, o que consiste isso é você entregar para ela todas as informações de contexto que você tiver e permitir com que ela entre nesse universo que você está querendo criar ou executar para que ela te dê uma resposta melhor. Né? Um outro exemplo. Escreva um texto de vendas para um tênis esportivo. Uma coisa. Direcionado para jovens de 18 a 25 anos. Especificação bem clara. Usando uma linguagem descontraída. Então, estou sendo específico do que eu quero. Mencionando desconto de 10%. Específico ainda. E esse desconto só para 100 primeiras compras. Então, olha quanto eu estou sendo específico para que ela possa trabalhar e gerar algo muito interessante no resultado final. Vamos olhar isso aqui na prática. Eu separei os exemplos aqui, tá? Então, eu testei esses exemplos e eu quero que vocês deem uma olhada nisso aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu mudar minha tela aqui, tá? Deu para entender qual que é a ideia, qual que é a proposta disso aqui? Acho que deu para entender, né? Acho que ficou bem claro aqui, né? Mas vamos lá. Olha só, aqui eu estou no Gemini e basicamente eu segui justamente aquilo que a gente mostrou. Então, olha só. Qual a melhor estratégia de marketing para o meu produto? Vamos fazer um exemplo aqui do COT, tá? Então, eu estou exemplificando aqui com o COT. Observe que na resposta eu estou obtendo algo. Ó, para definir a melhor estratégia, vamos analisar alguns pontos. Qual o seu produto, tal, tal, tal. Beleza. Ó, ele me deu algo muito genérico, tá? Por quê? Porque ele não sabe qual é o meu produto, qual que é o público-alvo. É justamente o que ele quer saber. Tá vendo que ele já está me perguntando isso aqui? Beleza? Vejamos com o exemplo da cadeia de pensamento. Então vamos lá. Liste os principais tipos de público, descreva quais as estratégias funcionam melhor para cada um e explique como essas estratégias podem ser ajustadas. Beleza? Olha só essa resposta. Ele trouxe o público, millennials, explicou o que é cada público, qual a característica do público, qual a melhor estratégia para esse público, geração Z, baby boomer, geração X. Beleza. Olha só que interessante. Ele trouxe toda uma estratégia de personalização, de omnichannel. Cara, olha isso. Olha a diferença desse resultado. Vamos para o outro resultado, para o outro exemplo, usando a especificação. Tá? Então, usando a especificação, a gente tem aqui, por exemplo, escreva um texto para vender curso de inglês online, que seria o produto, certo? Olha só, domine o inglês transforme sua vida. Legal, legal, trouxe aqui um exemplo. Nesse curso você vai, não perca mais tempo. Bem genérico, né? Bem genérico, bem genérico. Agora vamos dar uma olhada nos resultados. Olha, me deu basicamente três opções aqui e me deu aqui algumas dicas para eu criar o meu próprio texto e criar. Mas olha só o que ele fala. Você gostaria que eu criasse um texto mais específico? Para isso, eu preciso de informações como quem é o público, quais são os diferenciais do seu curso, quais são os resultados que você entrega. E aí eu passei para ele aqui, ó, aquele segundo exemplo de prompt específico. Crie um texto de vendas para um público jovem, usando uma linguagem descontraída e mencionando desconto especial, por exemplo, 20% off, para um curso de inglês online. Olha só como mudou. Que tal o inglês fluente para ontem? Olha a diferença desses aqui genéricos para esse aqui. Tá cansado de se enrolar todo na hora de falar inglês? Olha como ele já conecta com o público, né? Que tal dar um upgrade no seu inglês e arrasar em qualquer conversa? Legal, imagina só, aquele intercâmbio, aquele crush gringo,
aquele job dos sonhos. Olha que louco, né? Olha como tá melhor. Melhor de tudo, 20% para começar. Não perca essa chance, que ele garante sua vaga. Usando hashtags. Então, ele foi muito mais específico, né? Olha que interessante. Bom, e aqui eu quero trazer um ponto que é muito importante e que eu sempre falo pro pessoal aqui, que eu conheço, enfim, que é o seguinte: não existe regra de ouro, tá? É teste. Inteligência artificial é testar qual formato entrega o resultado que se adapta e que serve melhor para você nesse momento, naquele momento. Então, qual que é a grande magia, o grande poder? Fazer combinações, tá? Então, fazer combinações é um poder muito grande, porque as combinações, basicamente, o que elas trazem é uma entrega de algo muito mais relevante, um resultado final muito mais relevante. E a gente vai fazer isso aqui em tempo real, tá? Vamos voltar lá para o nosso Gemini, que eu vou trazer uns exemplos, mas dá uma olhada aqui no que eu trouxe de exemplo de combinação. Então, olha só. Primeiro, aquele exemplo do COT, ok? Então vamos lá. Ó, primeiro, identifique 3 tipos de usuários potenciais para uma plataforma de curso online. Legal. Depois, em seguida, descreva as necessidades educacionais de cada tipo de usuário e recomende estratégias de marketing específicas para cada grupo. O que eu estou fazendo aqui? Estou combinando as duas coisas. A cadeia de pensamentos, então você pode observar elas quando a gente descreve o passo a passo. Então, primeiro faz isso, depois isso e por último isso. Legal. E eu estou sendo específico, eu estou falando, ó, eu quero usuários para uma plataforma de curso online, eu quero saber as necessidades educacionais de cada tipo e eu quero saber a estratégia de marketing específica para cada um. Então, eu estou sendo específico aqui. Próximo exemplo. Liste as etapas principais para implementar um plano de sustentabilidade corporativa. Então, estou sendo específico aqui. E aí, estou usando a cadeia de pensamento agora. Para cada etapa, forneça uma breve explicação e exemplos práticos de como empresas de médio porte podem aplicá-las. Olha só quanto específico eu sou. Eu estou falando sobre sustentabilidade, eu quero exemplos, eu quero empresas de médio porte, quero falar com empresas de médio porte, então estou sendo muito específico. E eu vou voltar lá para o Gemini agora, e a gente vai fazer isso em tempo real, para você ver como é fácil, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui. Então, a gente vai usar a mesma ideia, tá bom? Vamos copiar esse cara, vamos criar um novo chat. Vou jogar ele aqui. Aí agora eu vou vir aqui e vou copiar esse segundo aqui. Legal. Na realidade, eu vou jogar. Vou vir aqui, vamos deixar tudo adicionado aqui junto. Ó. Opa, é esse mesmo que eu preciso. Copio. Jogo aqui. Copio. Jogo aqui. Então, o que, que eu tenho aqui nesse texto? Eu tenho as duas técnicas juntas, ok? Então, vamos lá. Eu vou jogar tudo aqui. Vou reduzir minha câmera aqui para cima para vocês conseguirem dar uma olhada. Tá vendo aqui? Eu tenho as duas técnicas juntas. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi pegar os dois textos que eu tinha lá. Agora, o que eu quero fazer? Ó, liste os tipos de público para um curso de inglês online. Descreva quais estratégias funcionam para cada um, quais estratégias de marketing funcionam melhor para cada um e explique como essas estratégias podem ser, vou mudar aqui, aplicadas para diferentes redes sociais. Depois escreva um texto de vendas para um público jovem. Depois, para este público, né, eu vou mudar para este público, usando uma linguagem descontraída e mencionando descontos. Show. Olha só. Vamos ver e vamos ver qual que vai ser a resposta. Então, eu estou usando os dois juntos aqui e eu quero basicamente que ele me dê uma resposta interessante. Então, olha só. Os principais públicos são estudantes, são profissionais, são viajantes e são aposentados.
Estratégias de marketing, conteúdo, redes sociais, e-mail marketing, marketing de influência, depoimentos e aulas gratuitas. Legal? Como aplicar a estratégia em diferente rede social? Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Exemplo de texto de vendas para um público jovem. Está cansado de decorar o nosso curso de inglês, tal, tal, tal. Adaptação para outros públicos, profissionais. Ele fala como se pode adaptar. Enfim, olha só que interessante, né? Essa resposta. Ele ainda pergunta: quer que eu crie um outro texto aqui para um público específico? Então, basicamente, o poder está na combinação das coisas, tá? É muito importante que você pense nessa forma assim. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui o que é cada um desses exemplos. Bom, cadeia de pensamento é o seguinte: basicamente é quando você fala, primeiro faça isso, depois faça isso e por último faça isso. Você pode colocar quantos passos quiser, desde que você seja claro do que ele deve executar em cada etapa, tá? É uma lógica de pensamento. Instruções específicas e exemplos. Basicamente, é uma forma de você inserir mais contexto. Então, você vai falar: eu quero criar um texto de vendas, eu quero criar um texto, quero criar um e-mail falando sobre como vender mais em 2024. Quero que nesse e-mail tenha um botão chamando para o meu site, oferecendo um desconto de 20% nos produtos de tênis. O público que vai receber esse e-mail é um público masculino de 25 a 30 anos, por exemplo. Entendeu? Isso são as instruções específicas, que é basicamente você entregar para a pessoa, para a IA, como você faria para uma pessoa. Pensa sempre assim. Se eu fosse ensinar isso aqui para uma pessoa, pedir para uma pessoa fazer, cria um texto aí para vender, cria um texto para vender esse iPhone. Aí você vai falar, a pessoa vai falar, tá, mas eu vou vender o iPhone para quem? Você tem uma loja? Você quer vender esse iPhone pela internet? Eu vou vender na internet? Vou vender no jornal? Vou fazer um comercial na TV? Enfim, se você fala, ó, cria um, um, um texto aí, uma publicação para eu vender esse iPhone, só que eu vou usar essa publicação no Instagram e eu vou postar no perfil da minha mãe, que tem seguidores ali, que a maioria são mulheres, que tem entre os 40 e 50 anos. Cara, olha quando você tem contexto para criar um texto, ali um conteúdo que atrai esse público e tem um resultado muito mais interessante. Beleza? Bom, e como eu prometi no início desse vídeo, você que ficou comigo até o final, eu quero te dar um presente, tá? Sim. Bom, o que eu fiz é um intensivão de prompts e como utilizar a inteligência artificial, como extrair os melhores resultados da inteligência artificial através das técnicas de prompt. Sim, eu vou dar exemplos e, além disso, vou te dar acesso a uma biblioteca com vários deles, onde você pode copiar, alterar ali, por exemplo, esses aqui que eu mostrei. Em vez de ser curso de inglês, vai ser material de construção, enfim, qualquer coisa você vai poder alterar de acordo com o seu negócio, de acordo com o seu dia a dia ali e aplicar, tá? O mais legal disso é que vai ser gratuito. Então, estou deixando aqui na descrição o link, você acessa lá, cria um grupo no WhatsApp, fica tranquilo, não vai ter spam, tá? No próximo dia 22 de novembro, eu vou liberar esse intensivão lá. Então aí tem, daqui um mês, vai estar tudo liberado lá para você. Você pode assistir, de novo, 100% gratuito, isso não vai ser cobrado de forma alguma e você vai ter todo esse acesso que eu comentei. Beleza? Se você ficou comigo até o final, é exatamente isso que eu quero te oferecer. Olha só, não voltei aqui para aqui, olha lá, sobre isso que a gente está falando, sobre o seu presente agora. Legal? Beleza? Bom, é isso por esse vídeo. É tudo. Clica no link que está aqui embaixo, entra no grupo. Fica tranquilo, tá bloqueado, só eu posso mandar mensagem lá. E eu só vou mandar mensagens sobre esse intensivão, sobre o assunto que é como usar a inteligência artificial para ter os melhores resultados e aplicar isso no seu dia a dia, no seu negócio, no que você quiser. Legal? Te vejo então no próximo vídeo. Tô deixando aqui uma sugestão de um vídeo bem interessante para você dar uma olhada e continuar aprendendo com a gente. Valeu, falou
e fui.